No último episódio, nós vimos um pouco das limitações impostas por certas metodologias, como a de Aristóteles, para a peregrinação de teses através dos diferentes campos. Isso era justificado com uma teoria dos gêneros que compõem o mundo. Existem tipos diferentes de coisas e cada gênero é independente dos outros. E essa posição se alia a uma motivação de prover autonomia entre os campos, isso é, de tornar cada área do conhecimento como que autossuficiente, dona do seu próprio nariz, sem precisar ficar se justificando para as outras. A independência dos tipos de coisas é a independência dos conhecimentos sobre cada um desses tipos de coisas. Mas esse não é o único jeito de entender as coisas, é claro. É possível pensar que o ideal máximo de conhecimento não é tanto ter todas as coisas muito bem separadinhas umas das outras, mas tentar antes buscar o que é que todas as coisas têm em comum entre si. Este é o Questão de Método com Lourenço Fernandes, episódio 6, Medium, ou Integrando Campos. Tem um autor que eu gosto muito, o Amos Funkenstein, que além de ter um sobrenome muito legal, que é até nome de música, é um autor excelente. Ele tem um livro em que ele sistematiza a relação entre a teologia e os discursos científicos na história europeia. Mas a gente vai falar disso com detalhe em outra oportunidade. Hoje eu quero fazer com ele uma separação um pouco vaga entre dois ideais de conhecimento perfeito. O primeiro tem como exemplo a restrição da metábase por Aristóteles, no molde do que vimos no último episódio. Ele seria um modelo de inequivocidade, de nunca confundir as coisas, de saber direitinho o que é o que. E um outro modelo, cuja referência o Funkenstein classifica como estoica, que é um modelo de homogeneidade, ou seja, ele quer conhecer as coisas como se todas fossem a mesma coisa, como se todas fossem homogêneas. Ele quer que as coisas sejam todas como que a mesma. Esses dois não são os dois únicos modelos possíveis, existem outros. Mas é um pouco do confronto entre eles que nós vamos falar aqui, porque opor esses dois modelos de conhecimento é mais ou menos como apresentar um confronto entre quem quer impor fronteiras e reforçá-las definitivamente e quem quer abrir as fronteiras e deixar que tudo circule. Estamos falando disso no campo metafórico das áreas de conhecimento, né? Não no campo concreto das fronteiras físicas entre países. É que não é só o território que determina o mapa. Às vezes o sentido contrário também funciona, e o mapa influencia o modo como funciona o território. Já viu foto de satélite da fronteira do Haiti com a República Dominicana, por exemplo? Pois bem, dizer que esse ideal de homogeneidade do conhecimento é estoico não é uma coisa tão simples assim. A primeira coisa a dizer é que a referência ao estoicismo não tem nada a ver com filosofia de coach do Vale do Silício, como hoje em dia tem tanto por aí, na internet, em livros, em TED Talk. No geral, o uso que se tem feito do estoicismo é ideológico e distorcido, e aqui neste episódio a gente está falando de coisas um pouco mais pé no chão e um pouco menos marqueteiras. Com estoico, então, aqui e agora eu estou me referindo à física estoica, que é uma física muito louca. Lembrando que física para os gregos antigos é toda a teoria completa da natureza. E acontece que para os estoicos o universo é como um grande animal. No sentido de que tudo que existe junto compõe um grande todo magnífico do qual tudo é parte. Esse todão, esse universo que é propriamente uno, que perfaz um todo e tem uma lógica global, é por isso mesmo também um universo em que as coisas têm um sentido geral, um sentido diante do funcionamento completo das coisas. A física estoica, por exemplo, dá lugar para um destino, que é nada mais do que o percurso geral de todas as coisas, conspirando nas suas influências recíprocas. Mas espera aí, será que só os estoicos pensam assim? Na verdade, a coisa é sempre mais complicada, até porque não nos restam tantos textos assim dos antigos estoicos. O que sobra mais são trechos que foram preservados porque foram citados por outros autores, e autores que normalmente estão escrevendo contra os estoicos. Então tem um problema de reconstituir o que seria de fato o estoicismo antigo, e não vamos entrar nisso aqui. Mas tem também um problema de que as filosofias sempre se influenciam umas às outras, e tem várias tendências diferentes que vão todas na direção dessa ideia de universo animal, que a gente então pode bem encontrar em outros lugares. Essa tendência ao ideal de homogeneidade, que o Funkenstein e outros autores consideram estoica, às vezes é também classificada como neoplatônica, na medida justamente que esse neoplatonismo não é o platonismo, mas uma mistura de Platão com outros autores e outras tradições, inclusive estoicas, inclusive místicas, inclusive judaicas, inclusive egípcias, pitagóricas, babilônicas, etc. E além disso tudo, além desse neoplatonismo, que seria uma filosofia surgida da mistura de várias outras no Mediterrâneo, ali dos séculos 1 a 4 depois de Cristo,
nós também podemos encontrar outros momentos em que uma concepção parecida vigorou. Parecida na medida em que ela pensa o todo do universo, as correspondências entre as coisas, o que há de comum e que circula entre todas as coisas. E estou me referindo agora àqueles filósofos que na periodização atual a gente chama de pré-socráticos, tais como Tales de Mileto, que dizia que tudo era feito de uma coisa só, um princípio só, a água no caso do Tales. E isso numa interpretação mitologicamente neutra, como diz meu amigo Peter. Quer dizer, não a água como símbolo, mas a água meio que a água mesmo, material. Só que essa água una é tudo, está em tudo, compõe tudo. E portanto o universo é toda uma coisa só, ele é feito de transformações da água. Esses que a gente chama de pré-socráticos costumavam ser chamados no século XVIII de jônicos, os filósofos de uma filosofia jônica. E essa filosofia jônica depois teria dado em outras escolas de pensamento, entre as quais a estoica, justamente. Então os jônicos, ou pré-socráticos, e os estoicos, como prefere Frankenstein, meio que dão no mesmo para os nossos propósitos aqui, se nós estivermos olhando para o aspecto que eu destaco, o de imaginar que o universo é todo um só, funciona em toda parte do mesmo jeito, e que é possível conhecer essas propriedades unificantes do universo para entender como as coisas ocorrem numa espécie de harmonia, numa espécie de concerto geral em que cada parte contribui para o funcionamento do todo. Como se o universo fosse um organismo, como se fosse um animal, como se tudo conspirasse, quer dizer, respirasse junto. E daí que é completamente diferente do Aristóteles, né? Como vocês se lembram do episódio da meteorologia, o Aristóteles quer mais é dividir as coisas. Tem mundo supralunar e sublunar. Aqui nos estoicos, ao contrário, meio que é tudo a mesma coisa. E a busca do conhecimento é descobrir que mesma coisa é essa que está em todo lugar. Na verdade, isso se une a tradições mais antigas, provavelmente, que também circulavam naquele contexto do Mediterrâneo dos primeiros séculos do nosso calendário. São tradições de conhecimento de agricultura e clima, de previsão através dos astros. E os astros influenciam na nossa vida se tudo for parte de uma mesma coisa. E daí você poderia influenciar o universo com coisas daqui da Terra também. Criar talismãs, fazer outras magias e trabalhar essas correspondências que costuram a unidade do universo. Isso vai dar em astrologia, como vocês estão vendo. Astrologia que não se diferencia ainda de astronomia. Isso também é combustível para pesquisas e descobertas alquímicas e que vão vingar na nossa química atual. Agora, o trecho do Aristóteles de que falamos no episódio passado, retirado dos analíticos posteriores, que falam da sua doutrina da ciência, tem como uma das principais motivações a de se opor às tendências pitagóricas de Platão, como diz o próprio Livesey. Que Platão era meio pitagórico, as pessoas também já dizem desde muito tempo atrás. Os jônicos vão dar em outras filosofias como a estoica. Já outra linhagem é a dos filósofos pitagóricos, que iria dar, entre outras filosofias, na do Platão. E qual o problema do Pitágoras para Aristóteles? Ué, a filosofia dele seria uma espécie de mística dos números, que pensa o conhecimento dessas transcendências ideais que são os números, como a ciência primeira, o conhecimento fundamental, do qual todas as outras vão ser derivadas. E o Aristóteles não queria justamente que tivesse uma ciência só que desse conta de tudo, porque a ciência depende dos gêneros de coisas que ela conhece. Então, de certa forma, essa tendência pitagórica ou platônica é outra tendência de unificação, só que através da matemática. Tendência que também podemos detectar na história do método e que é diferente da estoica. A diferença está no fato de que o estoicismo é, de certa forma, materialista. Para eles, essa unidade primitiva do universo é uma unidade da realidade material, e não a unidade imaterial ou ideal dos números. Mas, de toda forma, estamos diante de uma oposição entre, de um lado, uma diversidade sem comunicação entre as partes, no Aristóteles, contra, do outro lado, uma geleia geral, que pode ser material ou matemática, estoica ou platônica. Mas voltando a esse ideal estoico, percebendo nessa altura que uso o rótulo estoico mais por conveniência que por esta palavra nos dizer de fato alguma coisa, a coisa é que a derrota progressiva da restrição da metábase aristotélica, a história que eu resumi no episódio passado, é de certa forma a vitória da tendência metodológica à homogeneidade. Não apenas ela, mas também ela está presente. E a maior prova de que essa tendência de homogeneidade vingou na ciência moderna pode ser localizada em um conceito bem específico, que está no título deste episódio. Trata-se do medium. Em inglês, um medium. Porque a palavra, embora seja latina, vai ser usada como expressão desse todão, dessa unidade maior que integra o universo inteiro, por nada mais, nada menos do que Sir Isaac Newton.
O medium, em latim, é literalmente o meio, no sentido que vai dar no nosso meio ambiente até. Mas em latim ele tinha um sentido mais prosaico de meio mesmo. Está no meio do fórum, por exemplo. Ou no meio do mundo. Ou aquele objeto do meio, nem o da direita nem o da esquerda. E o Newton, muito bem versado em alquimia, aquela mesma alquimia cuja tradição remonta a fontes estoicas ou neoplatônicas e que viceja nos séculos XVI e XVII, já prestes a tornar-se química. Química, aliás, é apenas um nome novo para herdar seus conhecimentos de melhor reputação, porque tanto química quanto alquimia vem do grego kymos, o humor hipocrático. Quer dizer sangue, fleuma, bile amarela, bile negra. Mas aí esse prefixo al, de origem árabe, fica para se referir apenas ao conhecimento supersticioso e baixo dos malucos que querem fazer ouro. E o conhecimento muito sério fica sendo a química. Essa distinção de termos, porém, só vai aparecer na virada para o século XVIII. Na Inglaterra do Newton não tinha diferença, e eles chamavam tudo de chemistry. Chemistry com E é um termo posterior, chemistry é com Y. Então, nesse contexto mais químico que mecânico, o Newton vai precisar de uma noção de ação à distância para expressar suas novas teorias físicas. E física no Newton ainda significa uma teoria da natureza completa, e portanto compreende tanto o que a gente chama hoje de física, quanto de química, quanto de biologia. O problema, meu caro, é que assim que o Newton percebe que a gravitação de fato existe e que ela se transmite por abismos imensos, ele acaba pressupondo alguma coisa que esteja entre todos os planetas, que seja mesmo um medium entre eles, no meio de tudo. O Newton já sabe, pelos seus estudos de ótica, que o meio interfere na transmissão dos raios de luz. E os raios de gravitação, eles se transmitem através do quê? Então, como uma água em que os peixes estão mergulhados, como o ar em que nós estamos mergulhados, os planetas também devem estar mergulhados em alguma coisa que transmite essa força gravitacional. O que significa que todos os planetas estão, de alguma forma, em contato através desse fluido muito sutil. O Newton às vezes chama isso de éter, mas nas especulações dele sobre o que seria esse éter, percebe que seria um material muito particular. E veja bem que a essa altura o Newton já tem uma teoria da matéria inovadora e que coincide em grande medida com a nossa de hoje. Ele já imagina, pelo princípio mesmo que nós estamos discutindo aqui de homogeneidade, que toda a matéria do universo é a mesma coisa. O que significa que se o ouro é menos denso que o chumbo, então o chumbo tem mais matéria que o ouro. E então que o ouro tem mais espaços vazios dentro de si do que o chumbo. E que alguma coisa preenche completamente esses espaços vazios, o éter talvez, para transmitir essa força gravitacional e integrar o universo todo num todo único. Aliás, lembre-se que essa força é proporcional justamente à quantidade de matéria. É o conceito newtoniano de massa. De matéria como entendida pelo Newton, porque na época isso é uma grande disputa e tem gente que não concorda com as opiniões dele. Mas então, pressupor esse éter como medium, ou simplesmente meio, do universo, significa legitimar muitos fenômenos que não podem ser explicados apenas pelo contato mecânico direto. Forças de atração e repelimento que atuam à distância. Coisas como o funcionamento dos ímãs, que já eram conhecidos, e até dos então novos experimentos com eletricidade, ainda reduzidos à fricção do âmbar. Todos pressupunham algum tipo de ação à distância. Só que falar de ação à distância entre duas coisas exige pressupor que de alguma forma elas já sejam uma só, porque do contrário não poderia haver comunicação entre elas. Esse sentido de meio, de medium, como pressuposto de comunicação entre os fenômenos distantes do mundo, permanece hoje de muitas formas. Em primeiro lugar, no nosso termo mídia, que é o plural em latim de medium. As mídias são os diferentes meios de comunicação possíveis, texto, som, audiovisual, etc. Mas também em física, e agora física no nosso sentido, a noção do Newton permanece. O éter já caiu hoje em dia, não se considera mais que ele exista, mas ele demorou para que isso acontecesse. Até o começo do século XX, ainda tinha cientista de peso como Mendeleev, criador da tabela periódica, que levava o éter a sério. E o Mendeleev pensou em colocar o éter ali, acima do hidrogênio, na tabela periódica. Mas mesmo que o éter do Newton não exista mais na nossa ciência, a noção de medium ainda vigora no que nós chamamos de campo. O campo gravitacional, o campo eletromagnético, são conceitos que operam com essa noção estoica da integração primitiva do universo, um pressuposto de toda comunicação possível entre forças que atuam à distância,
sem contato. Um outro sentido de medium ainda presente conosco é aquele do médium espírita, né? Aquele que fala com os desencarnados. Ou melhor, que transmite através de si as mensagens de um outro plano. O médium é um médium no sentido do Newton, na medida em que ele é o canal de comunicação, aquilo através do qual se transmite uma mensagem. Mas é aí, né, que, como eu disse, esse meio tem uma motivação de sentido retirada da água e do ar. Lembro aqui de um tratado hipocrático, que provavelmente não é do Hipócrates, mas é da mesma época e da mesma tradição, e que se chama Águas, Ares e Lugares. E fala um pouco da relação entre os seres vivos e o ambiente em que eles se encontram. A luz, descobrimos por coisas como a refração, quando ela entra na água, também tem seus meios. E o meio, no sentido físico do Newton, vai dar em contrapartida e de volta um gás ao sentido biológico de meio, quase ecológico mesmo, dessa noção. Entre muitos repasses e ao longo dos séculos, isso vai legitimar cientificamente a nossa noção atual de meio ambiente. E que graça tem isso metodologicamente? É que nesse jeito de encarar as coisas, cada nova coisa no ambiente muda completamente a situação global. Onde quer que você se encontre agora, imagine que por mágica, de repente, tem agora do seu lado um caldeirão borbulhante de piche. Com esse novo elemento, a situação do ambiente mudou completamente. Você vai ter que tomar cuidado com ele. Dependendo de onde você estiver, vai começar um incêndio, ou coisa pior. Ou ele vai só esfriar e pouca coisa vai mudar. Mas o que eu estou chegando aqui é que um novo objeto, um novo elemento, muda toda a circunstância. Se houver mais um planeta no sistema dos planetas do Sistema Solar, toda a dinâmica do movimento vai mudar. A circunstância te obriga a pensar na interação completa de todas as coisas presentes. É a noção de medium que te leva a pensar na interação entre todos os fatores do meio. Outra exposição ilustrativa. Você está muito bem confortável onde você está agora. Mas e se fosse um peixe no mesmo lugar que você? Ele estaria sob as mesmas circunstâncias? Não, porque a sua situação não depende só da sua posição espacial. Ela é um cruzamento, uma interação completa entre as suas condições físicas, inclusive fisiológicas, e a do seu entorno. O que envolve ser capaz de respirar, estar em temperatura e pressão adequadas para o seu organismo, etc. Na Terra e no universo, as forças não têm fronteiras. Nada impede a influência gravitacional do Sol sobre nós. Tudo está meio que contaminado por tudo o tempo todo. O vento corre através do planeta inteiro. As águas do mar igualmente circulam. E a própria água tem um ciclo infinito, como aliás todos os elementos vitais, o carbono, o nitrogênio, etc., pelo planeta. As coisas constituem um meio ambiente nas interações que elas tecem entre si. E o medium do Newton meio que legitima a pensar desse jeito. Mostra que pensar no grande todo, na integração maior das partes do universo, não é só uma conversa mística, mas tem um fundo de verdade experimentalmente verificável. E é por soar a misticismo que essa ideia demorou um pouco a ser aceita também. Mas deixamos isso para outro dia. Só deixo no ar que essa resistência à ideia de medium é bem parecida com algumas pessoas metidas a racionais e científicas que se recusam hoje a aceitar que todo o planeta Terra seja um só sistema único e integrado. E é bem parecido com quem se recusa à ideia de estrutura quando se fala em sociedade. Agora, vamos falar um pouco mais em taxonomia, da divisão dos tipos de coisas do mundo. No Aristóteles, tudo tinha que ser sem ambiguidade, né? Cachorro é cachorro e sapo é sapo. Planta é planta, animal é animal. Mas aí, e os corais? São animais ou plantas? Sem análise genômica, por favor, porque ainda não tem na época. Só tem dissecação e observação. O orangotango é um tipo de pessoa ou um tipo de macaco? As esponjas são animais ou plantas? E as plantas carnívoras? Os peixes voadores são peixes ou são pássaros? Etc. No modelo de classificação das coisas do mundo, no Aristóteles, o formato das relações é sempre de uma árvore, como as árvores de famílias de animais que nós temos hoje em biologia. Entre os seres vivos, você tem as plantas de um lado e os animais do outro, sem comunicação. Os animais, por exemplo, poderiam ser divididos em quadrúpedes ou bípedes, digamos. E assim você vai ramificando, como se fosse uma árvore mesmo, crescendo do tronco para os galhos, subdividindo, subdividindo. E os galhos jamais se reencontram, jamais se tocam de novo. Uma vez separado, não tem mais como juntar. Já no modelo de classificação estoica, a coisa é mais complicada, porque no fundo é tudo a mesma coisa. O que é dividido aqui pode ser recombinado lá.
As plantas não são os animais, ok, mas há como que animais plantas também, os seres da borda, seres fronteiriços com um pé em cada canoa. E aí aquela árvore do modelo aristotélico, ou melhor, dos sucessores aristotélicos do Aristóteles, aquela árvore pode às vezes como que fundir as pontas dos seus galhos uns com os outros. Algumas plantas fazem isso de verdade. Elas se fundem a outras plantas diferentes que às vezes não precisam ser nem da mesma espécie. E tem árvores cujos galhos se fundem de novo depois de se separarem. O termo grego para esse fenômeno é meio feio. Nós chamamos, quando duas coisas que se separaram antes agora se fundem de novo, de anastomose. Biólogos recentes, como a Lynn Margulis e o Dorian Sagan, escreveram livros defendendo que a evolução dos seres vivos não é uma árvore no sentido do Aristóteles. Aquela da metábase, em que o filósofo separou, o homem não une jamais. Ao contrário, o que Deus uniu no princípio, nem o homem nem a vida separa, e seres vivos diferentes podem se combinar para formar um novo. Como se supõe ter sido no passado pré-histórico, quando uma bactéria entrou na outra e virou sua mitocôndria, ou quando um outro tipo de ser vivo entrou em outro e virou um cloroplasto. Se for assim, aquela árvore de classificação das coisas, que é um modelo aristotélico que pressupõe a restrição completa da metábase, volta a ser uma espécie de labirinto maluco, em que as coisas vêm e vão porque no fundo todo é uma coisa só, e as trocas, as transformações são livres e imprevisíveis. Mas eu quero destacar aqui que a forma lógica do labirinto é também a forma lógica do mapa. Eu posso muito bem atravessar uma fronteira e depois voltar por ela. Não são caminhos que se bifurcam para nunca mais. Eu sempre posso dar a volta ao mundo e voltar onde eu estava no começo. A teoria da comunicação atual divide qualquer comunicação em alguns componentes. Eu tenho o emissor, quem emite a mensagem, o receptor, quem recebe. Eu tenho a própria mensagem, que é aquilo que é transmitido. Mas ela é transmitida através de um canal, como o médium espírita, ou como a fibra ótica da sua internet, que pode ser também uma internet a rádio, por exemplo. Mas, além do canal, eu tenho o contexto, que é o restante das configurações do mundo, a circunstância de que eu estava falando. E tem também o código, que é a língua através da qual a mensagem se constitui. No sentido do Newton, o meio é inicialmente o contexto, mas essa ideia de meio permite pensar também o código, e nesse sentido a língua portuguesa é o meio dos ouvintes desse podcast. Esse é outro jeito de mostrar algo que eu já disse muitas vezes aqui, que a linguagem é fundamental para a filosofia. Sem um meio de comunicação, não é possível filosofar. E esse meio, quando é humano, é sempre uma linguagem. E mesmo que não seja uma linguagem falada, ele é sempre algum tipo de código, no sentido semiótico dessa palavra, que inclui gestos, códigos de programação, símbolos matemáticos, etc. E como fica isso no campo da política, então? A gente viu que a restrição da metábase se justificava como autonomia entre as partes, a independência das disciplinas e das instituições. Aqui é a perspectiva inversa, coletivista, dos campos. Não existe casa sem vizinho. Não existe área do conhecimento completamente independente das outras. Todas dependem umas das outras e todas poderiam se ajudar. Não sob o modelo matemático da dedução, em que um dos campos do conhecimento entra assaltando todos os demais, obrigando-os a se submeter às suas conclusões. Aqui, nesse meio estoico, entre aspas, nós temos um princípio ético e epistemológico mais pacífico, mais irenista, como dizem alguns filósofos, remetendo a Irene, que significa paz em grego. Em vez de chegar num novo campo dizendo o que você quer dizer, falando o que você quer falar, impondo a sua visão antes de ter qualquer noção do que se passa ali, você deve escutar. Como se diz ultimamente, usando uma expressão em inglês, read the room. Dá uma lida no cômodo antes de agir nele. Saca o efeito global das suas ações, tudo que está em jogo antes de agir. Nós precisamos, num lugar novo, escutar 10 vezes mais do que ouvir. Isso vale para um outro país ou para uma outra especialidade. Só depois de ouvir bastante, de entender o que está em jogo ali, é que devemos nos propor a intervir. E isso pode levar muito tempo. Mas é um princípio ético e político válido, me parece, para lidar com coisas outras. E até para avaliar se você deve se impor e até onde, porque pode ser que isso seja necessário também. Em chinês tem um provérbio desses de 4 caracteres que eles chamam de Changyu, que faz referência a isso. Eles dizem Ru xiang sui su. Ru xiang sui su. Ru xiang sui su. Algo que pode ser traduzido e explicado mais ou menos como: quando entrar numa cidade, siga seus costumes.
Uma nova cidade é como um novo mundo. Um novo campo de conhecimentos é também como um novo mundo. Lá as pessoas já vivem suas vidas há muito tempo. Têm suas prioridades, suas opiniões e tudo já está estabelecido. Ao entrar ali, respeite as tradições. É legal que os chineses tenham me ensinado esse provérbio nas aulas de língua chinesa, porque é um princípio que pode e deve ser seguido tanto por eles quando visitam o Brasil, quanto por nós brasileiros quando formos a qualquer lugar. Todo conflito de culturas, de nacionalidades, de localidades exige essa escuta e essa paciência, essa tolerância mesmo, de lidar com práticas diferentes. Práticas que nem sempre significam para eles o que significam para você. Acredito que com esse imperativo moral é possível transgredir qualquer fronteira sem preocupações. Só é preciso ouvir e se fazer hóspede, sem querer ser mimado ou pagiado. As pessoas vivem as vidas delas e é isso. E é possível que após tempo suficiente de escuta você consiga compreendê-los e até falar com eles na língua deles. E aí você mesmo terá se tornado um ser híbrido, um ser das fronteiras, meio animal, meio planta, e que já é, a essa altura, uma outra coisa. Nesse processo, é possível que você esteja apenas redescobrindo o que você e esses outros habitantes da nova cidade já tinham em comum desde o princípio, desde antes de você sequer chegar ali. Você pode se deparar com algo mais profundo que já estava lá e que nós reencontraremos ao tentar buscar a unidade de princípio desse todo maior que se diferencia em tudo que existe. Enfim, aquela busca pela autonomia, que era a justificativa de restringir as metábases, só faz sentido, segundo imagino, se estivermos falando da autonomia geral, quer dizer, a de toda a sociedade em relação à sua própria autodeterminação. Se for assim, isolar grupos sociais sob máscara de autonomia é retirar o controle democrático que os outros podem ter sobre eles. Não se trata de eliminar a autonomia das instituições de repente, óbvio, mas de compreender que toda ilha autônoma é efeito colateral de outras fronteiras na sociedade. A universidade, por exemplo, só precisa de autonomia porque está constantemente ameaçada por quem se entende como um grupo diferente dela, oposto a ela, que precisa que ela desapareça. E se é assim, é preciso preservar sua autonomia, resguardá-la desses ataques. O mesmo com as minorias, é claro. Mas não é que essa distinção deva existir por si mesma, mas naquilo que ela pode executar e fazer valer em relação a uma sociedade bem mais ampla que as forças que a detestam. Como o potencial das minorias para melhorar a vida de todos nós. E esse mesmo potencial que poderia se encontrar na universidade, quando ela se entender melhor como parte desse mundo maior, dessa sociedade e desse povo. Este foi o Questão de Método com Lourenço Fernandes. Eu mencionei hoje mais uma vez a relação entre a filosofia e a religião, e sei que estou prometendo falar disso há algum tempo, mas hoje, enfim, posso adiantar que esta temporada do podcast vai ter 8 episódios. Os dois últimos, 7 e 8, vão ser, respectivamente, sobre retórica e sobre teologia, então aguardem as próximas semanas. Eu acabei de publicar no Hotmart um curso que eu mesmo compus, introduzindo as principais questões da retórica e da sua história. Lá no Hotmart você pode acessar as principais leituras em PDF, além de participar de uma comunidade de alunos, onde você pode tirar dúvidas e pedir orientação para questões próprias diretamente comigo. O link está na descrição do episódio, como estão também as já tradicionais referências do episódio e dos outros links que você pode me achar internet afora. Obrigado por me ouvirem e até a próxima!